Então, galera, eu estava aqui assistindo um vídeo de André de Botton. André de Botton, não sei se vocês conhecem, mas é um dos filósofos contemporâneos mais benquistos, badalados. O cara tem best-seller por aí. Enfim, é um cara badalado e um cara que eu gosto, diga-se de passagem. Então, é um cara que tem que admirar. É um filósofo contemporâneo que tem bebido, obviamente, nas águas dos grandes filósofos, né, da humanidade. Então, desde os mais modernos, que são alemães, até os clássicos, que são gregos. Ele bebe nessa galera toda, Nietzsche, Platão, Sócrates, Schopenhauer, etc. E trabalha essa galera numa linguagem mais contemporânea. Ele trabalha a filosofia dele a partir desses caras. O grande diferencial dele é que normalmente o filósofo é um pé no saco, é um cara meio acadêmico, que não sabe conversar com o grande público. Alain de Botton, ele tem esse dom, essa vocação, esse privilégio. Ele consegue, além de ser um bom filósofo, ele consegue dialogar com o público numa linguagem que o público pode entender. Obviamente, por isso que ele é odiado pela academia. Porque a academia se sente muito bem quando ela discursa e ninguém entende, né? A academia, ela discursa para ela mesma, é mais do mesmo o tempo todo. Quando, de vez em quando, aparece um acadêmico que consegue dialogar com o público bebe, porque o público tem sede de conhecimento, de informação. A academia normalmente execra esse tipo de gente. Então ele é mais ou menos odiado pela academia, muito bem quisto pelas editoras e pelo público em geral. Luciano Maia, perto de Alain de Botton, é bosta na água, entendeu? É absolutamente nada. Uma das palestras que ele deu no TED, eu gosto muito de assistir o TED, pena que eu não tenho tanto tempo assim para ver vários, mas uma das palestras que ele fala no TED, ele fala sobre o ateísmo dele. O ateísmo que ele inaugura chamando de ateísmo 2.0. Confrontando com aquilo que ele chama de ateísmo 1.0, que é aquilo que veladamente ele diz que Richard Dawkins faz. Então ele chama Richard Dawkins, sem citar o nome Richard Dawkins, de ateísmo 1.0, que é aquele ateísmo que confronta o religioso e chama o religioso de imbecil, idiota, babaca. Ele compara o religioso, que acredita nas noções de Deus e de espiritualidade, alma e outra existência, como aquele cara que acredita em fada madrinha, acredita em bule voador. Ele inclusive faz essa comparação, né? Enfim, existe uma divindade chamada Deus, uma chamada bule voador, xícara voadora. Ele ironiza o tempo todo. Ele é até bastante ofensivo e agressivo. Ele até, de certa forma, usa o mesmo protocolo que os religiosos usam, né? Que o religioso ele gosta, ele tem essa pegada de ofender quem não é da fé dele. Então o Richard Dawkins usa o mesmo protocolo. Eu não sei se por uma finíssima ironia, mas eu acho que não, mas porque, sem ele perceber, o ateísmo para ele é como uma religião. Então ele se torna um religioso não religioso. Então ele defende o ponto de vista dele com tanta ênfase que ele se torna tipo como se fosse um xiita. Ele se torna um religioso às avessas. O fato é que Alain de Botton, ele vai contra isso. Ele fala, eu sou ateu. E nós temos que partir do pressuposto que Deus e nada disso existe, nem anjo, nem nada. Só que eu entendo que nós não devemos desprezar a religião, porque a religião é uma coisa importante, uma coisa boa, uma coisa que... Então, Alain de Botton, ele diz o seguinte, não, nós não podemos jogar fora todo esse arcabouço de informação que a religião tem para nos oferecer. E ele começa a colocar vários aspectos, como, por exemplo, a religião é extremamente organizada, nós podemos aprender com eles. Por exemplo, a religião ela se dedicou às artes, quanta coisa linda em capelas, etc. Isso é uma coisa boa. Você não precisa jogar a arte fora. A arte é legal, nós podemos aproveitar e aprender, inclusive, como que a religião se organizou, como que ela defendeu, explorou a arte. Ele fala de educação, de arte, de uma série de coisas que as estruturas religiosas criaram, mantiveram e mantêm, são úteis dentro de um contexto da humanidade. Ok. E, obviamente, eu fiquei vendo aquele discurso que, ao final dele, depois você procura aí no Google, Alain de Botton, Ateísmo 2.0, só que é em inglês a palestra. Enfim, no final a galera ovaciona ele de pé, uau, o cara é demais, né? Puta, aplaude ele assim, tipo 5 minutos, etc e tal. A palestra é muito bem feita, muito bem estruturada. Contudo, eu fiquei assim, abismado. Falei, cara, o cara falando de ateísmo por quase 20 minutos, só que ele não fala de Deus.